Fala pessoal, aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Estou ao vivo agora no meu gabinete, aqui dentro da Câmara Federal. Todo mundo fala sobre o PL 4188, aliás é o tema da semana, PL 4188 e a possibilidade de aumento da margem do consignado para 5%. Na verdade, o restabelecimento da margem que era do ano passado, que foi proposta com a medida provisória 1006, essa MP 1006 aumentou em 5% a margem do consignado. Na prática, muitos idosos, aposentados, pensionistas, servidores de uma forma geral, todo mundo que pegou consignado, virou o ano e ficou negativado. Então existe uma luta no país inteiro para a retomada dessa margem de 5%. Eu vou falar sobre isso. Mas sendo bem direto, o projeto que está em pauta amanhã é o PL 4188. Já adianto para vocês que esse projeto, ele não diz em nenhuma linha do projeto original sobre consignado e sobre margem de 5%. Então já começo falando a verdade, então já mande essa live para os 4 cantos do Brasil. Esse projeto, estou em minhas mãos, ele trata do novo marco de garantias, ok? Novo marco de garantias, que não tem nada a ver com margem de 5% dos consignados. Eu quero já deixar claro essa live, porque a verdade tem que prevalecer sempre. Porém, existem algumas emendas que tentam colocar nesse projeto o aumento da margem de 5% dos consignados. É sobre essas emendas que eu vou tratar nessa live. Portanto, você mande aqui o recado dos 4 cantos do país, de onde você é, porque vocês sabem que a nossa defesa pela pessoa idosa, pelo aposentado, pelo pensionista, por aquele que não tem voz, ela segue com muita força aqui da Câmara Federal. E essa força, ela vem de vocês. Então, quando você manda a mensagem, quando você manda a live para os 4 cantos do país, é essa força que vem para nos auxiliar a conseguir defender as bandeiras que dizem respeito às pessoas idosas que merecem respeito aqui por esse parlamento brasileiro. O que o PL 4188 ele trata? Novo marco de garantias. Ele fala, por exemplo, de penhor. Penhor é quando uma pessoa deixa um bem móvel em garantia, que isso era exclusividade da Caixa Econômica Federal. Então abre para outros bancos. O que diz esse PL também sobre a hipoteca? A pessoa quando dá em garantia o seu bem imóvel, por exemplo, imóvel que custa 300 mil reais, ela dá garantia de 100 mil. Antigamente o banco tomava a casa inteira, os 300 mil. Esse projeto visa corrigir para que a hipoteca seja parcial pelo bem. Então é um projeto que tem pontos interessantes, um projeto bem complexo, mas ele não diz respeito a consignado, ele diz respeito a marco de garantias. Mas alguns deputados, e eu estou acompanhando essa movimentação, inseriram algumas emendas, chamadas emendas de plenário, para colocar esse item, os 5% nesse projeto. A primeira pergunta que fica, é possível fazer isso? É possível. Então a resposta é sim, sim, é possível fazer isso. Porém, vai demandar um esforço, inclusive meu, que eu estou lutando muito por isso, porque tem muito aposentado agora que está se socorrendo de agiota para conseguir ter um dinheiro extra. Nós seguimos lutando pelos outros projetos que tramitam na Câmara. Muita gente me pergunta sobre o 14º, sobre o 13º do BPC. São projetos que tramitam, projetos viáveis, que apontam fonte de custeio, mas que tramitam pela casa, não foram aprovados definitivamente ainda. Nossa luta continua e a pressão junto com vocês. Mas enquanto isso não acontece, todo mundo perguntando da margem de 5%. Dá para fazer por emenda? Dá, mas é um caminho mais difícil. Por quê? Precisa que todos os líderes partidários entrem num consenso, porque a emenda é de autoria parlamentar, entrem num consenso com o governo para conseguir inserir essa emenda dos 5%. Então é um debate que está acontecendo. E vocês sabem que eu não sou de iludir ninguém, nós temos que falar a verdade. É possível? É possível. Eu estou esperançoso? Claro, vocês sabem que eu sempre sou esperançoso com tudo. Contudo, acho que quando a gente perder a esperança de lutar, a gente morre. Mas nós temos que avisar antes, porque tem muitas pessoas dizendo, amanhã vai votar o projeto de aumento de margem. Não, esse projeto não está em pauta. O que está em pauta é um outro projeto que não diz nada a ver com esse tema, que é o marco de garantias e que
há uma tentativa para inserir ali a ampliação dessa margem de 5%. Então, nós temos que falar a verdade. Sobre o 14º, pessoal, o projeto está tramitando, está na CCJ. Vocês acompanharam no final do ano passado que eu, mais do que ninguém, denunciei a demora para votar esse projeto. Nós aprovamos na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto é válido, aponta a fonte de custeio, mas falta aprovar na CCJ. Eu estou empenhado em lutar por isso. Eu posso prometer isso? Muitas pessoas me disseram, Ricardo Silva, você prometeu o 14º? Nunca. O que eu prometo é lutar, porque depende do governo pagar. Não depende de mim. Se eu fosse o dono da caneta, eu já teria colocado isso adiante, porque a fonte de custeio é para tirar de bancos que arrecadam bilhões em cima do povo brasileiro. Eu estou certo ou errado? Está o seu deputado aqui, marque ele também no seu estado, da sua região, que você quer uma atuação mais incisiva para a cobrança desses temas tão urgentes. Voltando à margem de 5%. É o PL 4188 que trata do marco de garantias. Esse projeto, então, não tem nada a ver com a margem, mas há uma tentativa de inserir a margem para uma emenda. Quais são os riscos disso? Os riscos é que o governo pode não concordar e colocar sua base contra. Porém, pode ser que nós tenhamos o efeito reverso. Pode ser que o governo concorde em inserir, eles chamam, quando um tema não tem nada a ver com o projeto, de jabuti. Pode ser que insiram esse tema que é, na minha ótica, muito positivo, eu vou explicar o porquê. Porque tem muita gente pegando linha de crédito com juros muito maiores, isso é um risco danado para as pessoas idosas, para os aposentados, para os pensionistas. Então, nesse momento de crise que nós vivemos, de pandemia, mais do que fundamental. Agora, é claro, pessoal, que eu dou aqui um recado para vocês, como pai de família, como filho que sou, para que nós possamos evitar o endividamento. Se eu puder dar um recado para vocês todos, esse recado, a orientação, a conscientização, se eu puder orientar, não se endividem. Não façam um endividamento a mais do que vocês podem pagar. Não façam isso. Não façam. Aliás, evitem qualquer tipo de empréstimo, inclusive consignado. Se puder evitar é bom. Mas a prática é bem diferente do que esse mundo ideal que eu disse agora. A prática é que muita gente está com a corda no pescoço, ainda mais na pandemia, que filhos perderam o emprego, netos perderam o emprego, pessoa idosa teve que arcar com custos extraordinários, combustível, alimentação. Muitas pessoas se socorreram no consignado no ano passado. E com a margem a mais de 5%, vira o ano a pessoa está negativada. Tem o crédito, então, barrado pelo banco porque ela não tem margem. E muita gente que precisaria agora se socorrer de um crédito que tem juros menores, é inegável que o consignado apresenta juros menores do que outras linhas. A pessoa não consegue. No momento em que ela mais precisa, momento em que ela não consegue. Então é muito sério isso. É sério demais. Por isso que eu defendo que o Congresso aprove esse aumento de margem, com certeza. Agora, eu defendo que o governo possa reconhecer o aposentado, dando um auxílio para o aposentado que deu para outras categorias e que para o aposentado não deu, que é o chamado de 14º salário, mas você pode dar outro nome, seria um auxílio emergencial para os idosos do Brasil. Olha que projeto mais sensacional, sendo que nenhum centavo sairia dos cofres públicos, tudo de revisão tributária, de bancos pagando porque eles não pagam impostos, muitos que eles não pagam. É um projeto maravilhoso. Agora, o governo pode fazer isso? Pode, deveria fazer isso, deveria. É questão de escolha, por isso que eu cobro tanto. Aqui não vou entrar no mérito contra ou a favor do governo, porque a minha linha é de defender o idoso, o aposentado, o pensionista, o detalhe é esse. Mas a margem de 5% não está prevista no projeto 4188, não há previsão, estou com o projeto original em minhas mãos, não está prevista, há uma tentativa de inserir a margem dos 5%. Eu fiz questão de abrir essa live com verdade para que os aposentados não fiquem iludidos. Claro que é um esforço de muitos deputados, um esforço justo para inserir o tema no projeto. E a gente segue nesse esforço conjunto. Mas não é fácil inserir temas que são estranhos ao projeto original. Não é fácil. Qual seria a solução então, Ricardo Silva? A solução então seria o governo aumentar a margem por meio de uma medida provisória, que já tem efeitos automáticos, como aconteceu com o MP 1006. Lá não havia previsão dos 5%. Houve então uma inserção de uma emenda
parlamentar, uma emenda ao texto original, e nós conseguimos então, naquela época, a margem de 5%. O erro foi que a margem teve final de 2021, não tinha que ter colocado prazo. O detalhe foi esse, porque nós não sabemos o tamanho da crise, até quando vai a crise, até quando vai a pandemia. O detalhe é esse, mas é assim que funciona. Compartilhem essa live para o máximo possível, porque é a informação verdadeira sobre a possibilidade da votação nessa semana da margem de 5%. Tem possibilidade? Tem possibilidade. Está garantido? Não está garantido, porque não está no texto do projeto original. Mas é uma tentativa justa e que nós temos que lutar pelas pessoas idosas, pelos aposentados, pelos pensionistas do nosso país. Tá bom, pessoal?